Sejam bem-vindos, nossos espectadores aqui do nosso bloco de produção literária. Hoje, aqui nesse próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de revisão e de copydesk. Para quem não sabe o que eu estou falando, que língua que é essa, que palavra esquisita é essa, copydesk, agora é a hora de aprender. Trouxe aqui a nossa convidada, Alessandra Ribeiro. Mas antes de eu apresentar ela, só um minutinho, Alessandra, só pedir aqui para o pessoal curtir o nosso vídeo e não se esquecer de inscrever. Então, sem mais delongas, Alessandra Ribeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês de um assunto que eu gosto pra caramba e que puxa muitas orelhas por aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de copydesk e revisão, a diferença, e já adianto para vocês dois spoiler aqui que o Guilherme também não sabia antes não o que era um copydesk, o que era Não revisão. Não sabia, fui vivendo e aprendendo. A Alessandra me deu aulas. Aulas de revisão, aulas de copydesk. Foi muito Que a bom. gente está aqui para isso, para ajudar os leitores justamente nessa parte. Bom, para quem não me conhece, apresentar um pouquinho, eu sou a Alessandra Ribeiro, eu sou dona da editora Heavy Dreams, sou autora e sou revisora também. Sou revisora há 5 anos, mais ou menos, desde quando eu comecei o universo da Lex. Uhum. E mostrar um pouquinho, roubar um pouquinho de espaço para mostrar meu livro, Quando a Noite Cai, a Profecia. Perfeito. Ele é de fantasia, de lobos. E quem foi que fez a capa? Foi a Lari. Linda capa, né? Não, bonita Ele mesmo. se complementa com a parte de trás. Uhum. Aí vira o lobo completo. Show. A Lari arrasa demais nas capas. Ela é fantástica. Ela é Demais. fantástica. Não largo ela nunca. Eu tô há 5 anos já. Adoro os vídeos dela. Os vídeos não, as diagramações que ela faz, as capas também ficam muito boas. Inclusive, vai ter o bloco aqui da Larissa, né? Falando um pouco de capa e de ilustração. Inclusive, já gravei o vídeo. Mas ele vai vir depois. Porque antes da capa, gente, ou durante também, né? Porque são profissionais diferentes, vem a revisão. Uhum. A ordem dos vídeos, ela altera o produto aqui. Então, não necessariamente eu estou gravando na ordem. Mas vamos que vamos. Então, hoje aqui, para a gente falar um pouquinho de revisão e copydesk, a gente vai ter que dividir aqui primeiro, falar um e depois o outro, né? E para começar, a gente precisa misturar. Qual que é a diferença da revisão e do copydesk? É a primeira pergunta. Bom, eu vou dar um pouquinho do que é a revisão em si, do que é o copydesk, porque aí a gente já pega a diferença. A revisão, os dois corrigem o livro, né, na verdade. Então, os dois têm a mesma função, mas a revisão, ela é superficial. Ela seria aquela pontinha do iceberg, enquanto o copydesk seria toda a parte inferior do iceberg, toda a parte de baixo, na estrutura. A revisão, ela pega erros gramaticais, pontuações ortográficas, né? Erro de digitação. Você lê o texto e bater o olho naquelas palavrinhas. O revisor, ele não pode interferir muito no texto. Então, ele vai pegar mesmo o básico. Errou, era essa cedilha, botou SS. Comeu uma letrinha aqui, ele vai corrigir. Era ponto, botou vírgula. Essas pequenas coisas do texto, sabe? Já o copydesk, ele é a alma do livro, basicamente, porque ele, o revisor, ele tem o poder de interferir no livro, ele pode mudar estruturas de frases, ele pode pegar uma frase inteira do autor e apagar, pode modificar, às vezes o autor botou no final uma frase, ele bota lá para o início do parágrafo, ele junta o parágrafo ou não, separa o parágrafo. Depende muito. Ele pode reestruturar, por isso que tem que ter muito cuidado, e por isso que quem conhece copydesk muitas vezes tem medo, porque acha que o revisor vai influenciar na essência do autor.
Mas os verdadeiros, sabe, os bons revisores, eles não mexem nessa parte. Quando você lê, o autor nem acha que teve a mão do revisor. Ele olha, nossa, mas o que você mexeu aqui que fui eu que escrevi isso aqui? Nem parece. Porque você olha assim, a essência continua igual. Mas o texto você nota a diferença, que tá mais fluido. Então, essa parte do copydesk a gente cuida da fluidez. A gente cuida de coerência, coesão. A gente tira repetições. Enquanto na revisão ele é tão superficial que não pode mexer, por exemplo, em repetições, no copydesk você tira todas as repetições. Seu objetivo é deixar o texto mais limpo possível, mais fluido. Você adequa o livro ao público-alvo. Então, se é um livro infantil e o autor escreveu de forma adulta, o revisor tem poder para poder adaptar a forma que foi escrito, para poder passar para infantil. Não é reescrever o livro do autor. Isso nunca. Por isso tem que ter cuidado para dosar o que você de fato vai mudar e o que você de fato vai deixar como tá, porque é a essência do autor ali, você não pode tirar. Mas é basicamente, enquanto a revisão, ele é o comecinho, ele é o superficial, o copydesk, ele é todo o resto, ele é a alma do livro. Uhum. Copydesk para mim é o passo mais importante ali Sim. nas etapas finais aí, não finais, né, porque ainda está na metade do processo, mas para mim é uma das etapas mais importantes, considerando assim a diferença de copydesk para revisão, o copydesk ganha disparado. E ele tem que sempre vir primeiro, porque primeiro você vai dar uma limpa no texto, para depois vir a superficial, né, para ver se tem errinho, porque às vezes pode passar algum erro. Às vezes o revisor mexe tanto, não de forma errada, mas tem que mexer mesmo, para deixar fluido, que acaba escapando do olho dele. Então entra a revisão ali, a parte superficial, de ver o texto limpo e consertar os errinhos que passaram. Uhum. E a revisão seria a lapidação final, né? Então a ordem seria Isso. copydesk e depois revisão. E revisão. Uhum. Muitas Perfeito. vezes o revisor faz junto, na cópia dessa revisão, se for editora. Tem editora que passa por 3 revisões, tem editora que não, que só faz copydesk, tem editora que faz copydesk revisão, tem editora que faz copydesk, aí diagrama, e aí faz uma revisão final para ver se tá tudo certinho. Varia muito. Tem autor que passa 3 revisões, e aí depois chega para revisor ainda ruim, cheio de coisa para arrumar. Ai, Jesus. Acontece. Ainda fica assim, meu Deus, como que eu deixei passar? Mas enfim. E por falar Acontece assim, muito. eu faço 3 para te mandar os livros, né? Então, para mim, a revisão é infinita. E para você? Sempre vai ser. Eu falei para você, eu costumo falar isso bastante. Os autores sempre vão estar insatisfeitos com o texto, então sempre vão querer mexer. E tem que ter cuidado, já puxei sua orelha com isso também. Porque às vezes você acha que tá ruim, mas normalmente você sempre vai achar que tá ruim, porque a sua escrita modifica com o passar do tempo. O seu olhar modifica. Então, o que hoje você acha que tá bom, se você deixar descansar o texto e for olhar semana que vem, a sua escrita já não é mais a mesma. Como as pessoas escrevem o tempo todo, mesmo que, Sandra, eu não escrevo, eu não sento lá e escrevo. Você manda uma mensagem, você lê um texto, você tá sempre lendo, tá sempre em movimento, tá sempre pensando. Então, isso vai modificando o que você acredita, como você escreve, como você vê as coisas. Quando você pega o livro de novo para reler, o seu olhar já é outro. Por isso que é muito importante, e muitos autores não fazem isso, eu sempre puxo a orelha de todos os autores por isso. Tem que ler o livro antes de mandar para revisão. Às vezes tem autor que escreveu o livro 10 anos atrás, engavetou e nunca mais pegou e manda para editora, manda para o revisor assim. E aí tá aquela coisa que quando o autor vai ler, porque tem que ler para tirar dúvida de revisor, ele não vai saber explicar. E se o próprio autor não sabe explicar, imagina a gente que tá lendo. O autor escreveu há 10 anos atrás, nunca mais tocou. E aí? Não, tem que pegar, sempre ler. Antes de você mandar pro revisor, faz igual o Guilherme, leia, revise, olhe se está coerente ou não, porque se nem você entende, como você espera que os leitores entendam também, que o revisor vai entender?
É importante você ver a coerência, ver se a história tá com nexo, se não tá emendado, se não tá uma coisa aqui, aí depois se contradiz em outra linha. Que acontece, já aconteceu muito, de pegar livro, o próprio autor se contradizer e depois ele, nossa, meu Deus, eu deixei isso passar, eu vi isso, acontece. Porque normalmente não relê. É importantíssimo ter essa leitura antes de mandar pro revisor. Uhum. Um livro ele envolve muitos detalhes, né? Às vezes, mesmo relendo, a gente deixa passar. Imagina quem não relê. Pois é. E às vezes o reler, ele pode levar um tempo, né? Isso é muito individual, né? De como cada um faz. Mas eu já tenho o meu método. Eu coloco no Word, deixo ali para ele ler em voz alta, que para mim anda mais rápido, eu vejo mais defeitos e também eu percebo coisas para arrumar. Eu acho que eu sou mais auditivo do que visual. Mas isso vai de E, cada um, né? e eu sei que é chato você pegar, reler, você tá ansioso, você quer publicar seu livro logo, você já tá pensando que você vai se tornar famoso lá, você quer publicar seu livro, você vai vender um monte. Às vezes não vende, normalmente vende pouco, né? Porque é a vida de um autor iniciante, não tem muito público ainda e vai conquistar o público ainda. Mas essa ansiedade faz a gente ter pressa para querer publicar o livro e às vezes publica o livro pela metade, por exemplo, tem muita coisa a melhorar. Mas na ânsia lá de querer entregar, não entrega o seu melhor, entrega o que a ansiedade manda, que a ansiedade pede, ou às vezes inexperiência mesmo. Por isso que é importante o revisor saber podar isso também. Virar para o autor e ser honesto e falar, olha, seu livro tá bom, a história tá ok, mas se você botasse isso, isso, isso. O trabalho do revisor como autor é importantíssimo. Eu sempre falo que o revisor tem que ter muito cuidado, que uma revisão, ela pode arruinar ou ser a salvação de um livro, porque muitos livros já se transformaram em terríveis por conta de revisão, quantos já foram salvos por revisões. Por isso que tem que saber dosar o que é o revisor, o que é o autor, e até onde a gente pode interferir no texto do autor ou não, para não tirar a essência, sabe? Porque a gente não é um colaborador tipo, não é uma collab com o autor. O livro é do autor, a palavra final é dele. Mas a gente tem que trabalhar junto com o autor, porque nosso objetivo é lapidar a história o melhor possível. É transformar num diamante, pegar uma pedrinha e transformar num diamante. Para os leitores poderem ter prazer com a história, poderem estar lendo, terem a fluidez. Quantas vezes os leitores me elogiam, nossa, a fluidez. Muitas vezes o revisor está por trás disso, mas quem vai levar os créditos sempre é o autor, porque é o nome do autor que aparece lá, a ideia é do autor. Mas tem que saber trabalhar, sabe? Tem que ser conjunto, autor e revisor, porque senão, se não andar nisso, um vai acabar afetando o outro, negativamente, né? Uhum, exatamente. Tem que ser em sinergismo, senão o negócio não anda. E o copydesk é como a revisão, ele pode passar várias vezes ou é uma só e pronto? Como que costuma ser? Cara, eu achei essa pergunta muito inteligente, porque acho que ninguém nunca tinha me perguntado isso. O Copydesk pode sim passar várias vezes. Ele é uma revisão, né? Ele não deixa de ser revisão. Até porque o Copydesk, se ele passar por várias etapas, né, mais vezes, ele vai passar por pessoas diferentes, né? Porque o olhar de uma pessoa vai continuar igual no texto. Então, por exemplo, se passar por mim, o meu olhar é um, o olhar de outra pessoa é outro. Então, fez o Copydesk comigo. Vai fazer, sei lá, passou um tempo, quer reproduzir o livro, mas quer passar por uma nova revisão. O olhar da outra pessoa vai ser outro, do outro revisor. E às vezes, por exemplo, até meu próprio olhar. Às vezes eu vou pensar, nossa, eu deixei isso passar porque na época eu não sabia de tal coisa, e revisor também está sempre aprendendo. Nossa, eu deixei passar isso aqui, eu vou melhorar isso aqui. E nossa objetividade é sempre melhorando, vou melhorar isso aqui. Acontece. Mas assim, em geral, normalmente tem um copydesk, né? E vem com a revisão, a pessoa faz a revisão e publica o livro. Aí, se quiser depois, quando for publicar de novo, fazer outra edição, quiser passar por novo copydesk, nada impede. Uhum, entendi. Também é um processo infinito, então. Igual a Tipo revisão, é isso, um né? processo infinito. Mexeu com escrita, tudo é escrita é infinito. Sempre vai ser. Obra de arte como outras, né? É difícil a gente
finalizar e falar, pronto, é aquilo ali. Sempre vai ter uma coisinha pra gente mexer. Pois é. E por falar em mexer, durante o processo de revisão em Copydesk, é muito comum que o pessoal volte no texto para mexer, ou não. Normalmente, e eu puxo a orelha quando não fazem isso, não pode, não pode mexer no texto que você já deu para o revisor, porque atrapalha o revisor. Imagina, você entregou o texto, aí o revisor já começou, e aí você vai interferir no texto que ele já começou, você vai ter todo o trabalho de novo, o revisor vai ter todo o trabalho. Então, o ideal, por exemplo, é o autor mandou o texto para o revisor, não mexe mais, deixa quieto. O revisor vai revisar lá, vai ver certinho, vai mandar, e aí sim, depende do que diz o contrato, porque tem revisor que cobra para olhar de novo. Aí o autor, quero mudar isso aqui. Eu, por exemplo, quando alguém quer mudar, eu peço para já deixar marcado para mim, porque senão eu vou ter que olhar o arquivo todo de novo para achar a palavrinha certinha lá que o autor mudou. E às vezes, mesmo que ele tenha mudado, foi só uma frase, lançando uma frase, mas eu tenho que olhar se está escrito de forma certa, né? Porque senão, não tem pontuação aqui. Ou então tem pontuação e o autor não botou. Também interfere, porque é a qualidade do meu trabalho também. Quem olhar a revisão lá vai ver o meu nome lá. Por isso que já aconteceu, por exemplo, o caso de eu preferir não ter meu nome no livro. Porque o autor não aceitou alguma coisa lá que eu sabia que era importante, que atrapalharia a forma que as pessoas olham o meu livro. E como ele não quis aceitar a revisão do jeito que eu fiz, não bota meu nome no livro, pelo menos, porque ainda não vai ter relação comigo, embora tenha sido eu que revisei. Entendi. Aí, por isso que se for para mexer, deixa para mexer antes ou depois. E observa o que diz o contrato com o revisor, né? Como o Uhum, revisor faz, que às vezes ele cobra para olhar de novo. uhum. Eu quando eu tenho que mexer no texto, eu fico morrendo de medo de você já ter passado a parte que eu preciso mexer. Nossa senhora. Aí nada que uma conversa não resolva, né? Mas normalmente atrapalha, dependendo. Nesse caso, se eu passar, por exemplo, eu já vou ter mexido nessa parte. Aí eu tenho que caçar lá no texto e olhar. É igual vestígios, né? Que eu mexi em coisa que você já tinha passado, aí eu deixei esperei terminar para eu mexer, Isso, né? porque aí você já mexe de vez, você já sinaliza pra mim onde você mexeu. E aí tudo bem olhar, porque como eu olho, eu faço sempre por controle de alterações, quando você deixa ligado, eu sei exatamente a parte que você mexeu. Por isso que eu sempre peço também, faz pelo menos com controle, ou bota sublinhado lá, bota alguma coisa pra eu saber que foi aquela parte que você mexeu. Uhum, entendi. Perfeito. Acho que Copydesk a gente falou bastante. Você tem alguma outra coisa a acrescentar do Copydesk? Alguma impressão? Ó, sempre peço um copydesk. É muito comum que os autores, por não saberem o que é um copydesk, ou por terem medo que o revisor mexa em tudo do texto, não peçam. Mas a quantidade de livro que eu já vi que era só revisão, mas que precisava de um copydesk, é assim, de 100 textos que eu revisei, 99 precisavam de copydesk. E o autor normalmente não sabe disso, ou tem medo, ou acha que não vale a pena investir nisso porque é caro, não é uma coisa barata. O Copdesk é bem mais caro do que revisão, até porque tem um trabalho muito maior do que uma revisão que é só superficial. Mas sempre faça, mesmo que você ache que você escreve bem pra caramba, faça o Copdesk, é importante, porque ele trabalha a fluidez do livro. Você vai ver a diferença que dá entre um e outro, com o Copdesk e sem Copdesk. Outra coisa importante também, assim, vai ter um vídeo sobre isso que seria a contracapa, mas também é importante passar a revisão e Copydesk Ah, na com certeza. Com certeza. Tudo que for escrito, passa revisão e copydesk, porque um errinho ali, para você pode não ser nada, mas para muitas pessoas pode ser fatal ali. Não, faltou, faltou vírgula ali, ou um erro de português que às vezes você deixou passar, ou de digitação. Que com a revisão você veria, a Uhum, pessoa veria, né? E aí, como não teve revisão, aquela parte fica errada. uhum. É, e aí pode ser crucial, igual você falou, né? A revisão pode salvar. Pois é, ou Salvar. afundar. Bom, acho que de Copydesk ele já interfere um pouquinho também no processo da revisão, né? Porque
como você mesmo disse, o copydesk é um tipo de revisão, né? Mais É, aprofundada. os dois Ao, são revisões. os dois, né? Ao passo que chega ali, passou o copydesk, vai para revisão. O que você já pegou assim, de erro mais frequente para arrumar? Assim, eu comento também, eu tenho uns top, né, que os autores sempre cometem, então é sempre mais do mesmo pra mim. Eu olho assim, eu já sei exatamente o que eu vou encontrar nos livros. Claro, com certeza, é sempre os mesmos erros. Inclusive, eu tô fazendo um livro justamente de tudo que eu aprendi nesses 5 anos, com revisão, com editor, o passo a passo de tudo. Os erros mais comuns dos autores também, que eu vou citar alguns para vocês aqui agora. É muito comum o autor botar mas o tempo todo. Mas, porém não existe não. Contudo, não existe, no entanto, é sempre mas. Assim, frequente. Frequente, o tempo todo. Não que eu não cometa os mesmos erros também quando estou escrevendo, porque a gente entende que é uma escrita automática. Quando o autor tá lá no livro escrevendo, ele não tá pensando, nossa, eu tenho que pensar no português aqui certinho. Não, ele vai escrevendo. Vai automático da cabeça dele escrevendo. Mas é por isso que na revisão, quando ele vai ler o livro dele, aquela revisão que eu falei que tem que ter antes de mandar para o revisor, ele tem que olhar as repetições também, tem que ter cuidado. Porque nossa mente vai querer escrever as coisas mais fáceis possíveis. Então, se você botou, sei lá, caminho no negócio, a sua tendência é repetir caminho. É você não pensar em outras substituições. Então, é muito comum ter erros de ter repetições. Caminho, ao invés de jornada, trilha. Uhum. É, vamos ver. Ele, ela, o tempo todo, quando não precisa, quando dá pra suprimir. Que mesmo que suprimindo você consegue entender da mesma forma. Nomes dos personagens o tempo todo. O tempo todo, sei lá, Eduardo saiu de casa. Eduardo achou que o dia estava lindo. E sempre o nome da pessoa, o nome. Isso, quando a leitura tá boa, os leitores acabam não vendo, mas a partir do momento que eles notam, se o olho deles bater ali e eles verem a quantidade que tem, já era, esquece. A chance deles se enjoarem do livro é grande. Porque quando a gente nota, é difícil deixar de notar. Tem que ter Uhum. muito cuidado. Uma coisa é se a gente tá lendo, passar batido. Tudo bem. A nossa vista não se concentrou. Mas se a nossa vista se concentrar, por exemplo, na quantidade de Eduardo que tem lá, ou na quantidade de massa que o livro tem, já era. Nossa mente vai querer contabilizar. Botou Uhum. mais aqui. E aí vira um caça-palavra, né? Aqui. Vamos ver outros também. Essa questão Mistura. Pode essa falar. questão, só te cortando um pouquinho, essa questão de repetição, vamos supor, eu falei o nome, né? Aí você citou aí Eduardo, eu falei num parágrafo. No Uhum. parágrafo seguinte, eu já posso usar de novo ou eu pulo? Pode. Eu sempre tento intercalar, pelo menos com alguma outra substituição. O menino, o garoto. Aí eu vou trabalhando na minha mente. O garoto, o fulano, o jovem, o rapaz, eu vou procurando. Aí quando minha mente já acabou todas as palavras possíveis que dá pra substituir Eduardo, eu volto no Eduardo. Uhum. Eduardo. A não ser que seja um contexto que alguém tá chamando ele, ou então que necessite que esteja o nome Eduardo. E às vezes vai ter repetições que você não tem como evitar repetir, então tudo bem, não tem problema. O problema é quando isso é o tempo todo no livro. Uhum. Então, por exemplo, mais o tempo todo no livro. Eu volto no caso do mais, porque a maioria das pessoas só botam mais. Você pode substituir por porém. Não tem problema. Tem contexto que não faz mal você botar porém. E tem contexto que você vai ter que botar mais. Igual nas falas de personagem. Pra você ficar o mais crível possível, ninguém vai virar pra você e falar: Guilherme, eu bebi água, porém tô com sede. Fica inviável. Ninguém fala, porém tô com sede. Fala, mas tô com sede, mas ainda tô com sede. Então, tudo bem manter aquele mais numa conversa, por exemplo, que é informal, que ficaria artificial se eu virasse no meu texto lá e botasse esse exemplo, Guilherme, eu bebi água, porém tô com sede.
Não faz Não, sentido. Não fica bom foneticamente. tipo, faz sentido no texto escrito, mas não faz quando a gente para pra pensar que a ideia do livro é ser o mais parecido com a vida real. Uhum. Aí não faz sentido, fica fora de mão, fica fora do tom. Aí tudo bem repetir mais. Mas quando é o narrador, aí, ó, mas quando é o narrador falando, quando é o narrador narrando a cena, não tem problema botar um porém, um contudo, no entanto. Inclusive, isso transforma com mais qualidade a obra, né? Deixa a obra mais profunda. Tirar essas repetições e botar outras palavras. Uhum. Erros. Outro erro mais comum também é a mistura de tempo verbal, passado com presente. Então, o narrador tá narrando lá, ele começa narrando no passado, vai ver, do nada tá no presente. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. O dia estava lindo. Joana abre a porta, tem sempre essa misturinha. E às vezes é automático mesmo, é na escrita que o autor não percebe. Mas daí, novamente, a importância de revisar, de olhar lá e corrigir essas partezinhas. Uhum. E de mistura de verbo, por exemplo, tudo no passado, mas ainda misturar tempos verbais do passado. Isso também atrapalha? Por exemplo, falava e falou. Uma hora de falar, não sei o que, falou. Aí não sei o É, que. o ideal é que mantenha o padrão, né? De um determinado tempo verbal. Ah, fulano falou, então você usa sempre o falou, porque agora os nomezinhos são um pouco ruim nessas partes de regrinhas mesmo. Eu sei Uhum, aplicá-las. Mas o ideal é que deixe sempre, falou, não uhum, falava, não misturar. Mas uhum. acho que é menos problemático do que você pegar passado e presente, né? Que aí Entendi. nitidamente dá pra perceber. Uhum. É mais grosseiro, né? O tempo, a mudança de tempo verbal no Sim, tempo mesmo é um pouco mais grosseira. Entendi. é que você vai nitidamente notar, né? Ué, não tava no passado? Agora tá no presente? E tem algum que é mais frequente de ser usado? O mais frequente será que é o passado, o presente, o futuro? Depende do estilo do autor. Muita gente prefere falar no presente, muita gente prefere narrar no passado. Isso aí é gosto Uhum, pessoal mesmo. Eu, por uhum, exemplo, sei que escrevo melhor no passado, mas tem autor que escreve melhor no presente. uhum. Inclusive, a minha mente, por exemplo, consegue revisar mais fácil quando eu tô passando pro passado do que pro presente. Pro presente eu tenho que me concentrar mais quando eu tô revisando. Não, pera, é no presente, né? Aí eu tenho que mudar tudo do passado pro presente. Uhum. Ah, e isso também não é uma coisa engessada, né? Dependendo do que a obra exige, pode ser que o texto esteja sendo narrado no passado e de repente ele muda para o presente por conta do contexto da história. Não, eu não tô falando aqui de flashback, essas coisas. Eu tô falando quando tem essa mistura na narração. Mesmo no flashback, por exemplo, se o autor manteve a narração no passado, não é o tempo da história. Se o autor manteve a narração no passado, ele bota lá. Mas se ele estiver falando de alguma coisa presente, aí vai pro presente, entendeu? Uhum, Não, mas tem que saber dosar, tem que saber olhar o que pede. entendi, entendi. Bom saber, já está me dando ideia aqui para um livro que eu tenho que escrever em 2026. Enfim, eu vou fazer uma misturinha aí de tempos. Se prepare. Vai me dar uma dor de cabeça, né? Mas vai ser proposital dessa vez. A outra coisa que eu acho que deva ser um pouco repetitiva, a questão de gerúndios e Sim, de advérbios. tem que ter Sei o que, cuidado. sei o que mente. O excesso de mente, né? Os gerúndios, eles são ruins no texto. Por isso que normalmente eu tento tirar o gerúndio, tento dar uma dosagem aí, porque acredito que empobrece o texto. Então, ficar deliberadamente, demasiadamente, tudo ente, acaba deixando um texto mais cansativo, menos fluido. Uhum, Então, o ideal é que tenha o menos possível. entendi. E aí a Tem, gente tira também.
Entendi. Tem alguma estratégia que você sugeriria para substituir o advérbio? Será, Nossa, mas aí você me pegou também. será? Tô aqui pensando. Rapaz. Eu Por exemplo, normalmente boto no. Eu tento botar no infinitivo, né? Ou no. Sem ser na parte do. Sei lá, tento deixar no substantivo, depende do contexto. De- Deixa eu pensar em alguma coisa aqui, calma aí. eu Agora tô você me aqui pegou pensando desprevenida. se dá para substituir o advérbio pela descrição da ação. Não sei se talvez. Ó. E aí fica o é, advérbio no subconsciente. Ele andou rapidamente. Eu normalmente boto ele andou de forma rápida. Uhum, Ou entendi. ele andou veloz. Eu tento substituir o advérbio. Uhum, Depende muito do que seja, né? Aí entendi. as formas pra substituir vão ser diferentes. Uhum, entendi. Ou ele correu a passos largos, porém curtos. Aqueles É, viajantes. dá pra deixar de forma poética. Dá. Viajei aqui, ó. Enfim. Entendeu? De- Tem outras formas que deixam o texto mais rico, Uhum, menos, menos engessado. uhum, entendi. Boa. Desses erros, assim, tem algum que te incomoda mais ou não? Eduardo, 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 Eduardo. Repetição de Quando, nome. quando repete muito nome, eu perco a paciência. Eu fico, eu já entendi que é você. Eu olhando assim pro texto, né? Já sei, Eduardo, que se trata de você. Eu já entendi. Mas a minha mente não consegue desligar. Porque tem tantas formas de substituir. Tem garoto, jovem, menino, rapaz. E aí tá sempre com o nome da pessoa, o nome da pessoa, o nome da pessoa. É Uhum, cansativo. Deixa o texto muito engessado, muito chato de ler. Por isso uhum, que o que você mais vai me falando assim é sobre a fluidez do texto, porque é a parte mais importante. É deixar o texto o menos cansativo para o leitor querer ler, se empolgar para ler. E aí, aquela parte que ele lê sem perceber e quando vê já chegou no final. De tão uhum, empolgado que fica com a leitura. De tão leve que é. entendi. Ah, questão de jargão, essas coisas. Você costuma mexer no copydesk? Ou depende, isso vai muito da história também, do tempo em que a história acontece? Para pensar assim, jargão Depende. e palavras mais rebuscadas, assim. Ó, palavras rebuscadas depende do contexto. Se a gente tá falando de um texto formal, eu até deixo, dependendo. Se for uma palavra que as pessoas saibam ou que o contexto dê para saber, eu deixo. Se eu achar que a pessoa pode ter dificuldade, eu tento botar a tradução embaixo. Ou pedir para o autor substituir para deixar mais tranquilo, né? Se for um termo médico, alguma coisa de profissão, que pode ser que as pessoas não saibam, ou eu deixo explicação, né? Eu vejo com o autor se ele quer deixar explicação, ou eu falo com o autor para tentar deixar de forma leiga, né? Porque as pessoas também não são obrigadas a saber os termos, né, usados. Mas varia muito, porque tudo que eu faço é sugestão. Quem dá a palavra final é o autor. Então, se ele não quer, não quer. Tem nada que eu possa fazer. Uhum. Ele que vai mandar no texto. Eu só falo, ó, você tem certeza? Eu tô te avisando. Já tem um conselho ali. O pessoal tem que saber É. ouvir Aí também. eu falo, ó, você foi avisado. Antes receber o aviso antes do negócio ir para impressão do que Do depois. que. E eu sempre falo, eu nunca falo com a intenção de constranger, com a intenção de, nossa, é, tratar mal alguma coisa. É porque é o conselho, né? O meu trabalho é justamente pegar o que pode dar problema no texto e ajeitar. Então, por exemplo, palavras preconceituosas. Denegrir, hoje em dia não se usa mais denegrir. É, qual era o outro? É, ai, calma. Eu troco por mesinha de cabeceira, como é que é? A Tinha um criado outro. mudo? Isso, criado mudo. Não se usa mais criado mudo. Aí sempre que eu vejo, eu tento trocar pra mesinha de cabeceira, por exemplo. São conselhos, porque eu sei que pode dar problema. Tudo que eu sei que pode gerar alguma coisa, eu aviso pro autor. E eu ainda falo, ó, é porque eu sei que pode dar problema. Aí, se você quer ou não, é só conta e risco. Uhum, entendi. Vamos lá.
Boa noite a quem chegou até aqui o finalzinho com a gente. Muito obrigado por assistir mais esse bloco aqui, né, de vídeo de como produzir o livro. Antes de mais nada, pedir novamente para deixar o curtir e se inscrever para os próximos vídeos. Queria muito agradecer aqui a presença da Alessandra por essa entrevista maravilhosa. Mais uma, né, Alessandra? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite. E obrigada a vocês que assistiram até aqui. Deixa o like, hein, gente? Verdade. E antes de mais nada também, queria avisar o pessoal que vou deixar o link de compra do livro, né, e as redes sociais aí da Alessandra para o pessoal conseguir te encontrar. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Ah. Tchau, tchau.